Boa noite, alunos do meu querido curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da nossa querida disciplina de Programação Estruturada. Vamos para a nossa última aula desse curso, dessa disciplina, né? Nós vamos na nossa 13ª aula. Ops. Aí, foi nossa 13ª aula. Nós vamos refletir um pouquinho sobre onde usar uma função. Na semana passada nós falamos sobre funções, né? Todo mundo lembra? Espero que sim. Falamos sobre funções. E na aula de hoje vamos refletir. Será que a validação de uma entrada de dados seria uma oportunidade para usar uma função? Relembrando, função, gente, é aquele conjunto de instruções que eu uso com muita frequência. Então tem um código lá de 10 mil linhas de meu código, né? Meu sistema. E nessas 10 mil linhas eu vejo com frequência a parte de validação de dados de entrada. Aí toda vez eu repito um conjunto de instruções para fazer a validação. E aí acende uma lanterninha. Será uma oportunidade? Uma oportunidade de fazer uma função? Uma função que toda vez que seja necessário esse conjunto de instruções, eu chame essa função e ela execute? E eu não preciso ficar repetindo esse conjunto de instruções toda hora? Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre essa oportunidade. Né? Trabalhar com conjunto de funções. A função como a questão para validar, né, a entrada de dados, né, uma função para validar a entrada de dados. Vídeo cronograma da nossa última aula. O cronograma da nossa última aula, esse vídeo de introdução. Espero que vocês estejam assistindo agora, às 19h15, né? Na verdade, um pouquinho depois, 19h15. Depois nós vamos ter um vídeo de uso de função para validação dos dados, que na verdade é a continuação desse vídeo aqui também, o vídeo de introdutório. E logo em seguida, às 20 horas, nós teremos a live, a tão esperada live, onde nós vamos ter, eu vou apresentar para vocês o roteiro de avaliação da etapa final do projeto, como o projeto de vocês será avaliado, né, nessa entrega final, os detalhes da avaliação. Tá? E na live também nós vamos ter um momento por grupos, né? Nós vamos dividir por grupos e em cada grupo eu vou me reunir, entrar na sala com cada um dos grupos e em cada um dos grupos nós vamos ter um bate-papo onde eu gostaria de avaliar a participação, né, e o conhecimento de cada um dos integrantes no projeto desenvolvido durante o semestre. Né? Qual que é o nível de maturidade, o nível de conhecimento de cada um dos integrantes do grupo no projeto. Então vai ser uma conversa, uma troca de informações, e aí que a gente vai ter esse momento aí por grupos, tá joia? Beleza? Beleza! Então vamos para frente. E aí vamos para quê? Funções. Se liga no exemplo de validação. Então vamos lá para um exemplo de validação. Então vamos aqui para o nosso querido VS Code, né? E vamos fazer um exemplozinho aí. Então vamos trabalhar logo de cara com uma função. Então def, né? Toda vez que eu uso o def, eu estou definindo uma função, eu vou chamar ela função de validação. Tá? Vou trabalhar com um tipo de função que a gente não fez na aula passada, que seria com 3 variáveis, né? O A, B, C, tá? 3 variáveis aqui. A ideia de 3 variáveis seria o quê? Uma variável de entrada, o limite superior e o limite inferior para vocês, para conseguir fazer a validação, tá? Então, daqui a pouco a gente explica melhor. Então, aqui, dentro da função, eu vou fazer logo bem simplesinho, tá, gente? Só para a gente usar a função como validação. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar se A for maior que C, que na verdade o A vai ser a entrada, B vai ser o limite inferior, C o limite superior. Então, se a entrada de dados for maior que o limite superior, o que eu vou fazer? Vou meter um print aqui escrevendo o quê? Valor acima do limite superior. Tá? Então eu posso até mudar aqui, quer ver? Eu vou pôr para ficar mais claro para vocês ainda. Desculpem. Aqui é valor de entrada. Aqui vai ser limite inferior. Aqui, limite superior. Então, se o valor de entrada for maior que o limite superior, então eu vou fazer esse print aqui, tá? Vai ter um erro aqui, que eu não vou colocar agora, mas a gente vai fazer, depois eu vou validar para vocês entenderem. If, o elif aqui, né? Else if. Se não, se o valor de entrada for menor, tá? Que o limite inferior, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar print
valor abaixo do limite inferior. Se não, né, se não for nem acima do limite nem abaixo, quer dizer o quê? Que está dentro, né? Então eu coloco aqui print e vou colocar aqui valor dentro da faixa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou salvar esse valor, né, como, vamos dizer aqui, validado, né? O val, vou pôr só validado. Val, vou pôr só val. Val recebe o valor, valor de entrada, né? O valor de entrada foi validado, tá? E aí a gente pode fazer o quê? O return, né? A gente pode pôr aqui o return. Eu vou retornar o val. Aí. Vou retornar val, tá? Aí eu fiz aqui uma função aonde vai ter 3 entradas distintas. A primeira entrada é o valor de entrada. Segunda é o limite inferior, que se eu estou fazendo uma validação, eu vou dar um range, né, para a validação. O máximo valor que ela pode ir, o mínimo valor que ela pode ir, considerando uma validação de uma entrada numérica, tá? Faltou eu falar isso, tá? Então aqui, se a valor de entrada for maior que o limite superior, ele vai dar lá acima. Se o valor de entrada for abaixo do limite inferior, vai lá abaixo. Se não for nem acima nem abaixo, tá no intervalo. E aí fala valor dentro da faixa, salvo esse valor, depois eu retorno esse valor. Claro, né, gente? Aqui eu estou fazendo algo simples. Aqui eu poderia fazer uma estrutura de repetição, igual temos feito, e eu acho que esse é o caminho para você fazer no seu projeto. Mas aqui inicialmente apenas para validar o conceito de que é possível usar, tá? Então aqui eu vou pôr, por exemplo, um print, tá? E vou chamar isso aqui de, sei lá, digite o valor do limite superior. Então, peço para ele digitar o valor do limite superior. Eu vou chamar esse limite superior de, sei lá, A. Então, A vai receber o float, né? Float e o que for digitado. Depois eu vou copiar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Digite o valor do limite inferior. E aí eu vou chamar isso de B, já que eu já usei, né, as variáveis aqui em cima, como valor de entrada, limite inferior, limite superior, e por mais que elas sejam independentes, né, mas eu vou criar aqui, vou usar ABC aqui só mesmo. E por fim, vamos colocar aqui também, e vamos colocar digite o valor de entrada. Digite o valor de entrada, esse valor de entrada eu vou chamar de C. Tá? Depois que eu fiz tudo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a função. Então eu vou chamar aqui a função, que é validação. Por enquanto eu não vou atribuir isso a nenhuma outra variável. No primeiro eu ponho aqui... eu chamei lá em cima... não chamei não. Então aqui A, B, C. Porque o que eu salvei em A é o limite inferior. Então tá errado já. Então tá errado, né? Na verdade o valor de entrada é aqui, C. O A é o limite superior. Então A é o último. Então tá aqui, tá inverso, né? E o B é o limite inferior. Limite inferior é o do meio, B do meio. Então é o contrário, CBA. E aí eu vou dar um input aqui só para parar a informação, tá? Vamos rodar para ver? Então vamos lá, play. Aula 13x, tá? Aula 13x, vamos aqui dar uma olhada. Aula 13x, dou 2 cliques. Aí vai, opa! O que deu de errado aqui? O que deu errado aqui? Return, escrevi certo.
Ah, tá. O return tá fora da função, né? Desculpem. Digite o valor do limite superior. Então vamos, sei lá, 100. Digite o valor do limite inferior, 0. Anota, por exemplo, 0 a 100, né? Digite o valor de entrada, sei lá, 60. Tá lá, o valor dentro da faixa, tá? Aqui a gente consegue fazer, então, bonitinho, tá? Aqui a gente viu, desculpa, né, gente? Aqui, ó, tinha que estar dentro da função, né? O return tem que ficar dentro, né? Quando eu pus aqui, ela ficou fora. E aqui eu posso fazer de forma diferente. Por quê? Ah, toda hora tem que ficar definindo? Não, olha para você ver. Eu posso pegar aqui também, ó, validação. E já trabalhar com algumas coisas fixas, né? Por exemplo, o C é o valor de entrada. Então eu vou continuar com o C. Só que aí, qual que é o limite, sei lá, limite inferior? Olha, o limite inferior eu poderia já estar feito aqui, ó, sei lá, 20. Eu não preciso pedir para entrar. Limite superior, posso pôr 150, entendeu? A sua função, você pode, por isso que essa função é bacana, você criou ela aqui, totalmente genérica, de tal forma que você pode, em todo momento distinto, muda, eu não consigo usar a função porque uma hora o limite superior é diferente, outra hora o limite inferior é diferente. Aqui eu fiz genérico, né? Eu fiz genérico para você entrar com os limites. Então você pode pôr aqui, ó, estou usando a função agora com outros limites, e aí a gente vai pôr aqui também, ó, para avaliar com esses outros limites. Nós vamos trabalhar com o limite que eu vou entrar, depois eu vou trabalhar com outros limites. Tá? Eu vou colocar jogo de cara e vou explicar por que vai dar erro. Eu vou trabalhar com... Vou pôr alguma coisa fora do limite, e aí ele vai tentar retornar o valor de val. Só que aqui, ó, eu não vou ter definido inicialmente o valor de val, e ele vai retornar algo que não foi declarado, tá? Então vai dar um erro aqui. Tá? Vamos rodar para vocês verem que vai dar um erro na hora que eu colocar fora do limite, porque ele vai tentar retornar o valor de val, e o único lugar que eu defino o valor de val é aqui. Nem aqui está definido, e nem eu defini antes. Vai dar um erro, mas a gente já consegue enxergar. Vamos ver o erro. Então, tá lá, digite o valor superior 100, inferior 0, vamos colocar um número maior, 120. Aí deu erro. Por que deu erro? Justamente porque eu tentei retornar algo que não estava aqui definido fora do limite. Então eu vou pôr aqui, ó, dentro do limite aqui, eu vou pôr também val recebe VE, valor de entrada, tá? E aqui também eu vou pôr val recebe valor de entrada, tá? Só para não dar erro. Mas vamos pôr lá, dígito valor superior, vou pôr lá, sei lá, 100. Vou pôr dígito inferior, 0. Aí aqui, ó, dígito valor de entrada, eu vou pôr 110. Esse valor de entrada, ele vai estar acima desse cara aqui. Mas na nossa segunda avaliação, ele vai estar abaixo. Se você lembrar lá, eu coloquei 120. Né? Na segunda avaliação aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o valor superior 150, na verdade. Né? Então vai passar. Então vou dar um Enter. Ele vai colocar valor acima do limite superior. Que foi para quê? Para esse valor de entrada. Para o segundo que eu já deixei definido, olha lá, valor dentro da faixa. Que o segundo, ó, eu coloquei 150 como valor superior. E aí deu valor dentro da faixa. Então você pode usar de várias formas distintas, né? A mais comum é você fazer do jeito que a gente fez. Fazer genérica, deixa eu fechar aqui. Fazer genérica, desse jeito que foi feito. E aqui embaixo você consegue configurar do jeito que você quiser durante o andamento do sistema, de acordo com a sua necessidade, né? Então aqui fica show de bola. Podemos aqui mostrar claramente que é possível você usar funções, né, na parte de validação dos dados de entrada de forma bem abrangente, de forma bem genérica. E aí fica aí para vocês já a sugestão para vocês aplicarem no projeto de vocês, tá bom? Então retomando aqui a nossa conversa, a aula de hoje, vamos voltar agora, daqui a pouco para quê? Se liga aí na live às 20 horas, na qual nós vamos estar conversando e vai ser muito importante. Não deixem de participar, todos, tá? A live de hoje é obrigatória, a participação de todas vai contar a nota, tá bom? Valeu, galera.